Belezinha, galera multimédia, eu, professor Luciano Maia, numa outra versão, não tão versão de redação, mas uma versão próxima a essa realidade da língua portuguesa de vocês, a santa língua portuguesa, a bela e incauta língua portuguesa de todos os tempos. Vamos falar um pouquinho da coisa nossa, né? Da coisa da UERJ, que sempre realiza os seus famosos e não tão cruéis exames de qualificação, em que vocês, alunos, vão sempre à busca de um resultado melhor, de um bônus melhor, para poder fazer o exame de segunda fase, que é o exame discursivo, de uma maneira um pouco mais tranquila. Falar em tranquilidade, para falar da língua portuguesa que cai na prova da UERJ, a gente tem que analisar primeiro que tipo de prova é essa que você vai submeter para poder realizá-la da melhor maneira possível. Nós temos a língua exame de qualificação da UERJ, que é uma prova nova, uma prova, volto a dizer, que ela tem um caráter de trabalhar apenas com uma bonificação em função da quantidade de acertos que você tem nesta prova e em tratar da parte de linguagens em língua portuguesa. A gente tem que deixar muito claro para você que essa prova de língua portuguesa, ela não necessariamente trabalha da mesma maneira que o Enem trabalha. Por quê? Porque esse estudo da língua portuguesa basicamente trabalha 3 ideias. Sim, são 3 ideias que você deveria estudar do ponto de vista instrumental. Mas espera aí, essa prova aqui também é a mesma prova instrumental de segunda fase? Em tese, sim, ela até parece ser a mesma prova, só que ela tem uma orientação em torno de 3 eixos de estudo. São eles, nós chamamos de estudo do texto, tá? Chamamos de estudos literários e chamamos de estudo da argumentação. Bem, como que isso é separado? Na verdade, quando a gente fala em língua portuguesa, muitas das vezes para vocês, alunos, vocês sempre relacionam o estudo da língua portuguesa ao estudo gramatical. Isso é uma herança histórica, isso é uma herança cultural que as nossas escolas vêm trabalhando já há muito tempo. Do ponto de vista do vestibular, e a UERJ não é exceção, eles procuram trabalhar esta noção gramatical que é ensinada nas salas de aula de uma maneira um pouco diferenciada. Não que destoe, não que não trabalhe, muito pelo contrário. A gramática, em si mesmada, ela não é cobrada, evidentemente, principalmente nessa prova, primeiro e segundo exame de qualificação. Mas que você compreenda os efeitos dos usos desses mecanismos linguísticos ao formar, por exemplo, um determinado tipo de texto. Então, o estudo do texto, que muita gente erroneamente chama e diz que é uma prova de interpretação de texto, a linha de interpretação de texto, de conhecimento textual, está embutido nesse conhecimento que nós chamamos de estudo do texto, que mais à frente nós vamos trabalhar com vocês, para que vocês possam observar, passo a passo, item a item, o que deve ser analisado e estudado para poder realizar bem esta prova. Os estudos literários, nós vamos verificar mais à frente, que trabalham com aquela famosa ideia da literatura, mas não a literatura que a gente está acostumado a trabalhar, dividida nos estilos de época. A literatura abordada na UERJ é uma literatura também de cunho instrumental, principalmente nas nuances que trabalham entre a distinção sobre texto literário, texto não literário. Do texto literário, as categorias de ficção, as categorias de verossimilhança, a categoria dos gêneros literários, todos eles são abordados numa concepção definitória, que define exatamente o que é para essa prova da UERJ. Do ponto de vista do estudo da argumentação, é uma concepção relativamente nova, que o Enem já utiliza, inclusive, para mexer com o texto argumentativo. E nessa linha, você apenas vai trabalhar com a teoria que se utiliza para formar, por exemplo, uma redação, na linha de interpretação e análise de um texto dessa tipologia. Mais à frente nós vamos observar com vocês. Mas eu separei 4 pontos para a gente ter essa primeira conversa em relação a como proceder diante desta prova, que é a prova de qualificação da UERJ. Que prova é essa? Né? Então, estamos diante de uma prova em que, basicamente, você, aluno, vai ter que lidar com um tipo de português, como falamos antes, um português diferenciado, um português que trabalha com o nome gramática da seguinte forma. É muito comum verificar na prova da UERJ a utilização desses termos aqui. Por exemplo, usos e mecanismos linguísticos. Analisando ao pé da letra, seriam usos e mecanismos da língua.
que nada mais são do que ferramentas gramaticais. Tá? Então, aquela questão que você trabalha no ensino médio, querendo cobrar de você a distinção, por exemplo, de uma adjunta de nominal para um complemento nominal, isso você aniquila, você esquece definitivamente nesse tipo de exame, porque a prova em si é uma prova que trabalha com esses usos e mecanismos linguísticos na íntima relação da criação de um texto. Então, a associação que vocês têm de texto, ela não está intimamente ligada à análise interpretativa, e sim os elementos linguísticos que você utiliza para o processo de produção e ou interpretação desse mesmo texto. Não é uma prova de interpretação, é uma prova de análise textual mediante, sobretudo, o emprego desses mecanismos linguísticos, o que faz com que o conceito gramatical seja revisto. Então, você não trabalha necessariamente, por exemplo, ao trabalhar verbo, com a ideia de conjugação. Você trabalha com a ideia de verbo pensando necessariamente nas suas categorias de natureza semântica. O aspecto verbal, por exemplo, os modos verbais, os tempos verbais, que são enquadrados na categoria de estudo através de uma nomenclatura chamada perspectivas enunciativas. Ora, se o nome do tópico é perspectivas enunciativas, nós vamos trabalhar com todo o processo de produção / recepção desse texto, principalmente com o estudo das chamadas funções da linguagem. Lembrando que essa nomenclatura, funções da linguagem, é trabalhada efetivamente não num caráter estritamente gramatical, mas num caráter estritamente textual. Então, a relativização do conceito gramatical é muito importante para que você fique atento, e até certo ponto mais tranquilo, sobre aquela noção da metalinguagem em si, aquela questão metalinguística do português, o português em si mesmado. A UERJ não se preocupa necessariamente em trabalhar isso, querendo que você apenas instrumentalize essa ideia da gramática na finalidade da compreensão e entendimento do texto. E aí vem aquela questão de como ela é estruturada. Então, estamos falando de uma prova que trabalha com a língua portuguesa de maneira diferenciada. Essa prova é estruturada basicamente em textos. Sobretudo, aliás, voltando à ideia inicial, que os textos da UERJ são divididos em duas categorias. A UERJ explora o texto verbal e também explora o texto visual. Do ponto de vista do texto verbal, são os textos conhecidos que nós temos, em que explora-se necessariamente a ideia dos gêneros textuais. Gêneros textuais que são abordados na prova da UERJ, geralmente a UERJ trabalha em torno de 3 a 4 textos nesse primeiro exame e no segundo exame. Esses textos que são divididos em gêneros têm que ser trabalhados através das suas tipologias. Então, é muito comum você verificar, por exemplo, na prova da UERJ, a utilização desses tipos de texto aqui. Crônica, às vezes fragmentada. Contos, às vezes fragmentados. Romances, sempre fragmentados. Trabalha-se também, na prova da UERJ, com chamados artigos de opinião. Enfim, há uma mescla muito grande em relação à escolha dessas tipologias. Sempre lembrando que em torno de 4 textos, 3 são textos verbais e apenas um texto dessa prova é um texto visual, que muitas das vezes articula outras tipologias específicas do texto visual, como cartoons, charges e as tiras em quadrinhos, as tiras em HQ. No caso, ao abordar a familiaridade do texto visual, um dado que nos chama a atenção é justamente a UERJ procurar abordar na prova dela a importância desses elementos não verbais que fazem e tornam possível o entendimento desse tipo de texto. Então, é bastante comum a gente verificar, dentro da prova da UERJ, o estudo destes elementos, que são chamados elementos que compõem o texto não verbal. Então, por exemplo, desde um tipo de balão, até o recurso da onomatopeia, até necessariamente o enquadramento da posição do narrador, no caso de uma tira em quadrinhos, que se verifica através da resolução das imagens que são contidas na prova. Todos esses elementos que estejam de uma certa forma relacionados à ideia de um elemento não verbal, é certo cair na prova da UERJ, em que você, candidato, precisa tomar um certo cuidado em relação a essa associação entre o verbal e o não verbal. Principalmente na ideia do não verbal, que é o visual,
na iniciativa de poder verificar um traço, um detalhe, um tamanho de uma fonte, um tamanho de uma formato de uma letra, o caractere utilizado em relação ao diálogo ocorrido entre, por exemplo, dois tipos de balões de fala diferentes. Então, esses elementos que estão sobrepostos ao texto, que fogem um pouco do padrão do que é um gênero textual escrito, pode ter certeza que é uma orientação típica da prova da UERJ. Então, a estruturação dessa prova nos chama atenção em relação a essa tipologia, completamente diferente da tipologia do Enem, que na verdade é uma grande colcha de retalho, com 45 textos, 45 gêneros, às vezes, diferentes de texto, que é uma prova mais cansativa. A prova da UERJ ela não se presta a ser uma prova cansativa, porque a prova reconhece e tem em mente que essa questão da instrumentalização da língua para esse tipo de exame é muito importante para você, candidato. No caso do último ponto, o que deve, de fato, então, para a gente poder finalizar, estudar para esse português diferente. A gente reconhece que esse português específico da UERJ, ou seja, esse português trabalhado não na prova específica, mas na prova de qualificação, ele deve ser repensado por você, principalmente que está terminando o ensino médio, partindo da seguinte questão: você não deve acreditar que se trata de uma prova de interpretação de texto e que também não é uma prova apenas de elementos gramaticais, linguísticos utilizados em texto. É uma prova muito mais ampla, que procura trabalhar com o aspecto do seu domínio enquanto falante de língua portuguesa dos textos que lá são colocados. Não são enunciados grandes, muito pelo contrário, em relação ao Enem, são enunciados bem menores, são enunciados extremamente objetivos. Geralmente você tem na questão da UERJ, dessa prova de qualificação, dois elementos, são dois enunciados que você tem a pergunta. Você tem o primeiro que te dá uma base e o segundo que já é a resposta em si. Você trabalha com 4 opções de resposta, da letra A até a letra D. Muitas dessas opções de resposta são chamadas respostas de loteria, em que você tem apenas uma palavra orientando o sentido da resposta, o que acaba enxergado pelos alunos de uma maneira um tanto quanto decoreba, porque ele tem que saber, por exemplo, com uma questão que cai no estudo da argumentação dos métodos de raciocínio, ele pega um fragmento de texto que vai perguntar, por exemplo, para ele se ele sabe diferenciar se o método é dedutivo, indutivo ou dialético. Então é uma questão de natureza teórica que se aborda muito nas aulas de redação, mas que está sendo cobrado numa prova de língua portuguesa da UERJ. Então, vai uma dica para a galera. Acho super válido vocês poderem resolver questões anteriores da UERJ, obviamente que respeitando um limítrofe para não pegar prova muito antiga de bancas diferentes, mas que sempre trabalhem com essa ideia da prática para poder, primeiro, tirar o estereótipo da língua portuguesa por si só. Não é uma prova de gramática, mas também não acreditar que, não por si de gramática, seria uma prova de apenas interpretação de texto. É uma mescla, e dessa mescla saem resultados muito satisfatórios, porque você faz uma prova muito leve, uma prova muito tranquila, sem passar qualquer tipo de problema de enunciado, de extensão de enunciado, porque se trata de uma prova bem compreensível, tá ok? Pratiquem, e dúvidas, recorra a gente que nós estamos aqui para vocês. Um grande abraço.